condenado a uma morte de cruz. Mas quando o colocaram na cruz, ele falou: não, peraí, olha, faz o seguinte, inverte. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu era um pescador, eu era uma pessoa que Ei, 1, 2, testando, ei. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nos dá vitória pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Seja um bem-aventurado nesta noite. Você que chegou até aqui nesta noite para poder cultuar o Senhor conosco. Eu gostaria que você abrisse as vossas Bíblias, para nós compartilhar um texto nessa abertura do culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para quem está em casa neste momento. Você aí na Bahia, em Aracaju. Minha família que está assistindo agora neste momento. Que Deus possa visitar a tua casa neste momento. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Você que está enfermo agora, deitada numa cama. Você que está de Covid neste momento. Mesmo que não está internado no hospital, mas está em casa doente. Se você se ligar neste momento na palavra do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na vida de você nesta noite em nome do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Você que achou essa palavra, se encontra no livro de 2 Crônicas 7,14, que diz assim, é uma abertura rápida porque o horário é reduzido, mas o Senhor se faz presente nesta noite em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 7,14. A palavra conhecida dos amados irmãos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa terra que o papai está falando é a terra do nosso coração. Se você crê nesta noite, Deus pode entrar no teu coração nesta noite, e tocar nesta noite pelo poder do Senhor. Eu gostaria que a amada igreja se colocasse de pé nesta noite. Em nome do Senhor. Você entrou aqui nesta noite, amado, creia que Deus tem poder, como nós falamos aqui de manhã na escola dominical. Deus tem poder para renovar a tua igreja nesta noite. A igreja está passando por um momento difícil, um momento de adaptação. Muitas pessoas esqueceu de orar, esqueceu como ora por causa dessa pandemia. O mundo está em pandemia, mas o nosso Deus, Ele continua da mesma forma. Ele não mudou. Quem muda somos nós. Vamos orar, amada, neste momento. Em nome do Senhor. Se você conhece alguém que está enfermo neste momento, ore por ele, amado. Se você sabe de um irmão que saiu da casa do papai, se encontra fraco na fé, é momento de nós orar, é momento da igreja orar. E eu tenho certeza que Deus vai vivar a sua obra novamente, amado. A igreja vai voltar 100% mais forte de quando essa pandemia acabar. Não é hoje, não é amanhã, mas Deus sabe o momento certo, amado. Você que tomou a vacina, glorifique ao Senhor. Porque infelizmente, como eu coloquei no grupo da escola dominical, muitas pessoas infelizmente partiram e não teve o privilégio de tomar a vacina. Mas você está aqui vacinado quando tomou a primeira dose, segunda dose, glorifica ao Senhor, porque é milagre nas nossas vidas, amado, em nome de Jesus. Oramos nesta noite. Papai querido e papai amado, nesta noite nós nos encontramos diante da tua presença, papai.
Eu e a tua igreja estamos aqui de pé nesta noite para te louvar, para te adorar, para te agradecer, para te exaltar, papai, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de poder estar na tua casa, na tua presença, papai. Quantas pessoas gostariam de estar aqui neste momento, mas não pode, papai. Está no hospital, está em casa enfermo, não pode, meu pai, estar no nosso meio, meu pai, por causa da idade, Senhor da glória. Mas eu creio em ti, papai, que tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, eu creio. É no momento teu, é no momento que tu quiser, papai. Não é o momento da vacina, não é o momento do governo. É a hora que tu quiser, papai. Tudo isso vai voltar ao normal, porque eu creio, papai, em nome do Senhor. Mas enquanto isso não chega, meu pai, nós temos que nos fortalecer. Temos que nos fortalecer na tua presença. Temos que vigiar, temos que te buscar, temos que te adorar todo o tempo, porque é tempo da tua igreja orar, é tempo da igreja buscar ao Senhor, é tempo da igreja buscar refúgio, porque a palavra do Senhor se fala em Isaías 55, versículo 6, diz: buscar ao Senhor e quando se pode achar, invocar enquanto está perto. Esse é o momento da igreja buscar ao Senhor, esse é o momento da igreja se curvar, esse é o momento da igreja descer a casa do oleiro, porque o oleiro se faz presente aqui. Em nome do Senhor, visita esse irmão, papai, que se esfriou na fé, que se esfriou no caminho, na caminhada, meu pai, também por causa dessa pandemia. Espírito Santo, tu permitisse isso na terra, meu pai, foi para que o teu povo se consertasse, foi para a humanidade se consertasse, porque a humanidade vive desgovernadamente, papai querido e santo. Meu Deus, obrigado pelo milagre, papai amado, porque eu deitei ontem, dormi e acordei hoje, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos abençoou, papai querido. Desperta a tua igreja, tivemos uma aula abençoada aqui pela manhã, meu pai querido e santo. Renova o teu povo, para que o teu povo tenha desejo de buscar a tua palavra, de buscar conhecimento, de fortalecer em ti, papai. Oh, Rei da Glória, essa pessoa que está em casa agora, papai querido e santo, visita este lá. Espírito Santo, visita meu amigo ali, meu pai que trabalha comigo, que está passando por um problema difícil. Por 3 vezes, papai, ele tentou se suicidar, por 3 vezes ele tentou tirar a vida dele, papai, mas o Senhor não se agrada disso, papai querido. Renova o de já agora, papai, renova aquele senhor de idade agora, papai amado, que está angustiado, em nome do Senhor. Espírito Santo, faça um milagre nesta vida, papai amado, meu Deus. Que amanhã, quando ele chegar ao trabalho, meu pai, ele venha com o semblante mudado, Espírito Santo, porque tu tem poder para transformar a vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo nesta noite. Seja renovado nesta noite. Seja curado. Receba do papai poder nesta noite. Receba poder do papai nesta noite. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja renovado nesta noite, em nome de Jesus. A irmã Carol, venha adorar o Senhor nesta noite, minha querida, em nome de Jesus. Que você possa se alegrar nesta noite com os louvores que a nossa irmã Carol vai louvar, em nome de Jesus. Paz, Senhor, igreja. Em Provérbios 16, 1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E no 9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê.
confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim?
Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Mas eu sei, milhanta carne em espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Meu ser, milhanta carne em espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne.
Agradeço uma oportunidade, Pastor Braz. Glória a Deus. Viemos aqui para adorar, para louvar, bendizer o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Adore ao Senhor, cultue ao Senhor, entregue a Ele o seu culto, a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão, porque Ele preparou para nós esta oportunidade de estar diante do seu trono, de estar na sua presença. Então aproveite esta oportunidade que é muito maravilhosa, rica. Como eu sempre digo, é bom demais estar aqui. É bom demais estar nesse lugar, né? Nessa festa, para adorar aquele que é o Todo-Poderoso, que é, que era, que é e que será eternamente Deus. Então eu vou ler aqui uma palavra para a gente ofertar, que está em 2 Coríntios 9, eu vou ler o versículo 6 e 7, para a gente ofertar e em seguida ouvirmos a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Então aqui 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, diz assim: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá, a quem dá com alegria. Amém? E Ele é poderoso para retribuir, recompensar a todo aquele que com amor mostra a sua generosidade. Então eu quero orar para em seguida a gente semear, deixar a nossa semente, plantar a nossa semente também de adoração. Então coloque a mão no seu coração. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, é bom estar na Tua presença. É bom estar neste lugar. É bom Te louvar, Te adorar, bendizer o Teu nome. Ó Deus, que alegria há em nossos corações, Pai. Todos nós estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado proteção, tem nos dado provisão, tem nos dado identidade, segurança. O Senhor tem nos amado, tem nos dado graça. Estamos aqui pela Tua graça, pelo Teu favor. Estamos aqui para Te adorar, meu Deus, por tudo quanto Tu tens feito por nós. Deus, e eu Te peço nesta noite, abençoe cada vida, mais e mais que aqui está. Abençoe a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso emprego. Abençoe os empresários, meu Deus, os empregados. Meu Pai, manifesta mesmo a Tua glória na vida de cada um que aqui está, Senhor. Ó Deus, vem abrir o Teu bom tesouro, o céu, e derramar bênçãos sobre o Teu povo, derramar bênçãos espirituais. Enche, meu Deus, os nossos celeiros, meu Pai. Deus, toma conta de nós, nos dê saúde e gozo, nos dê paz, nos dê muitos anos de vida, para que possamos continuar aqui na terra, Te adorando, louvando e bendizendo o Teu nome. Deus nos abençoe ricamente, Pai.
nos enriquece, nos engrandeça, nos enche da tua graça, do teu poder, da tua presença, da tua bênção, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus. Então, colabore, coopere, faça segundo está no seu coração, com alegria. Pode passar, irmãos, a salva. Vamos fazer com alegria. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eu quero já passar para o pregador da noite, aquele que veio em nome do Senhor, pelo qual Deus vai falar com cada um de nós. Quem está alegre? Irmãos, é bom demais estar aqui. Eu não canso de dizer, irmã Fabiana, é bom demais, é bom demais. É uma alegria. Eu vejo o sorriso no rosto das pessoas, a alegria, a luz. Eu vejo a luz resplandecendo. Por quê? Porque nós estamos diante do trono, do sol da justiça. Então a luz dele reflete. Você está diante do trono, então a luz dele, ele está olhando para nós. E o rosto dele é como um sol que brilha, que resplandece, mais forte do que esse sol que a gente vê aí no céu. Então, a gente olhando para ele, diante dele, irmã Fátima, reflete. E aí a luz brilha, né? A gente fica brilhando, porque estamos na presença do Pai. Que possamos continuar na presença do Pai, para que possamos continuar brilhando, né? Recebendo essa luz, essa glória, esse poder, esse amor, essa alegria. Amém? Então vamos receber a palavra do Senhor agora. Receba o diácono Ricardo Teodoro, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor, amém, irmãos? Muito bom estar na presença do Senhor, né? Graças a Deus, mais um domingo maravilhoso aí que Deus tem nos abençoado. Como o pastor disse, né, só de nós estarmos respirando, a gente tem que ser grato ao Senhor, né? E eu quero, antes de iniciar aqui com a mensagem, primeiramente te convidar. Nós retornamos com a escola bíblica dominical aos domingos pela manhã, né? E esses últimos 2 domingos foi uma bênção, foi uma maravilha. Nós estávamos aqui não com muitos irmãos, mas foi um poder de Deus maravilhoso aqui pela manhã. Então eu te convido, você que ainda não conhece o trabalho da Escola Bíblica Dominical, para vir aqui aprender com a gente, porque a gente aprende junto, né? Um aprendendo com o outro, um edificando o outro, né? Esse é o sentido da igreja, né? Um dos sentidos da igreja é eu edificar você e você me edificar. E a gente consegue isso com a maior facilidade na Escola Bíblica Dominical. Então eu convido a todos os irmãos a participarem, né? E eu quero agradecer as orações pelo meu tio José. Ele estava internado com Covid, ele ficou 15 dias internado, ele já tem 58 anos, se eu não me engano, 58 anos, né? Ele é bem magrinho, tem a saúde debilitada, mas tem um coração gigante, irmãos. Ele não é cristão ainda, mas eu creio na salvação dele. Mas é uma pessoa que, se você ligar para ele meia-noite, irmão Walter, falar, ó, tio, meu carro quebrou, eu estou indo aí agora. Não, tio, mas eu estou indo aí agora. Um dia, uma tia minha estava passando por uma necessidade, lá em Piedade. Ele pegou o carro dele, encheu de compra e foi lá e levou para ela. Foi um dos únicos irmãos que teve coragem de fazer isso. Então, eu creio que, como ele tem um coração bom, né, Deus vai contemplar isso e vai, né, como tirou ele daquele leito de enfermidade, não permitiu que ele perecesse, Deus tem um plano na vida dele, meus irmãos, né? E a gente crê e a gente acredita nisso. Eu quero também dizer que eu estou muito feliz com a irmã Lidete que está aqui, né? A irmã Lidete, a Laís, né? Estou muito feliz, a irmã Ana também, a irmã Márcia, né? Muito bom ver o rostinho dos irmãos aqui. Irmãos que a gente não via já há algum tempo por causa de enfermidade. Isso é um milagre, né? É um grande milagre na vida deles e na nossa vida também, porque somos um corpo. Então, quando eles são curados, a gente também se sente bem. Amém?
Já abra sua Bíblia aí, meus irmãos, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Amém? Os irmãos estão ouvindo bem aí atrás? Tudo tranquilo? Ok. Irmãos, muito interessante, quando eu recebi o convite para estar aqui essa noite, eu orei ao Senhor e eu pedi para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu transmita para a tua igreja? E no momento que eu orei ao Senhor, Ele colocou esse texto no meu coração. Eu estava aqui na igreja no dia. E eu estava com essa Bíblia aqui. Eu abri a Bíblia. Na hora que eu abri a Bíblia, estava exatamente no capítulo 4 de Marcos. A minha mãe, ela me contava que acontecia isso com ela, eu não acreditava, meus irmãos. Não acreditava. Eu falava, mãe, isso é coincidência. Não é possível. Aí, quando acontece comigo, meus olhos já encheram de lágrimas, eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque não é coincidência. Deus responde às nossas orações. E eu creio que Deus contemplou naquele dia, e essa mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para os irmãos. Todos encontraram? Marcos 4. Acompanhem comigo aí com bastante atenção. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a doutrina, ou o ensinamento. Ouvi, Jesus dizendo, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, meus queridos. Deixa a sua Bíblia aberta. Palavra maravilhosa do Senhor. Jesus é uma das parábolas que eu mais gosto. Eu gosto muito das parábolas, né? Eu gosto muito, eu me identifico muito quando Jesus ensina por parábolas. Fica mais fácil para eu entender. E nessa parábola, Jesus fala sobre a semeadura. Jesus usa muito a questão da agricultura para poder ensinar, porque naquela época era a profissão mais comum que existia, né? O alimento vinha diretamente da agricultura, não existia máquinas para plantar, não existia. Então era muito trabalho braçal. Então aquelas pessoas estavam acostumadas com o quê? Com agricultura, com pescaria, e eram essas analogias que Jesus usava para ensinar aquele povo. Certíssimo, né? Correto. E Jesus, ele se utiliza de uma forma muito eficiente para que a sua mensagem seja ouvida por aquela multidão. Vamos lembrar que naquela época não existia microfone, não existia amplificador, não existia alto-falante. Imagina Jesus na frente daquela multidão, precisando falar de forma que todos ouvissem, né? Como que ele conseguiria alcançar a todos? Então ele tem a grande ideia. Ele sobe num barco que estava próximo à praia. Subindo do barco, ele estava acima da multidão. E, não sei se os irmãos sabem, mas na praia, durante o dia, o vento ele sopra da água para a terra. Durante a noite é o inverso, é da terra para a água. E Jesus pregando ali naquele barco, ministrando, ensinando a doutrina dele para os seus discípulos e para toda aquela multidão. O vento que soprava do mar para a terra ajudava a espalhar as palavras de Jesus para que aquela toda a multidão ouvisse. Sabedoria tremenda naquela época. Jesus já tinha aquele conhecimento, porque o vento consegue impulsionar as ondas sonoras para elas alcançarem uma distância maior. E é maravilhoso, meus irmãos, a gente observa que ele usa essa analogia da semeadura para que nós entendamos a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito grande. Todos nós temos essa responsabilidade.
E essa responsabilidade a gente vai estudar nessa noite. Para isso, irmãos, a gente tem que entender primeiro 3 tópicos que estão contidos nesse texto. O semeador, meus irmãos, o semeador não é só quem está aqui em cima. O semeador não é só quem está aqui transmitindo. O semeador é todo aquele que prega a palavra, e não só aqui dentro da igreja. Que prega a palavra em casa, que prega a palavra para um amigo, que prega a palavra para um amigo de escola, que prega a palavra até para um desconhecido. A semente, meus irmãos, é a palavra. Jesus usa a analogia da semente para a palavra. Nós somos apenas semeadores. A seara é de Deus, e Deus é o agricultor. Olha só o que está escrito em João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Jesus falando. Então, Deus é o agricultor. Para a gente conseguir entender essa parábola, a gente tem que esmiuçar esses detalhes. Como o pastor Sérgio sempre fala, a Bíblia é um livro de quê? De detalhes. E para a gente conseguir chegar, pelo menos numa parte de que Jesus queria passar para a gente tem que se ater a esses detalhes. E a terra, meus irmãos? A terra simboliza a situação que se encontra no nosso coração. O pastor Vicente já pregou sobre isso aqui. Então, a terra é o nosso coração. Entendendo isso, a gente tem condição de ter um estudo melhor dessa parábola. Irmãos, aí eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente conseguir entender um pouco melhor. O primeiro tópico que eu coloquei é que todos somos chamados para semear, irmãos. Você pode ver que no verso 3 aí na sua Bíblia, acompanha comigo. A primeira palavra que você vai ver aí é Jesus chamando a atenção dos ouvintes. Ele fala, ouvir, ouvem, ouçam, ouve. Jesus estava chamando a atenção daquele povo. Alguns poderiam estar dispersos naquele momento. Mas aí Jesus fala, escute. Eis que saiu o semeador a semear. O semeador saiu a semear. Ele se dispôs a semear a palavra de Deus. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. A disposição de semear a palavra de Deus. A disposição de compartilhar o que nós temos com os outros, meus queridos. Não guardar só para a gente essa semente. Distribuir essa semente. Compartilhar essa semente. Porque essa semente vai trazer cura para outros também, como curou o meu e o seu coração. O que a gente quer é que cada vez mais pessoas se acheguem ao Evangelho e a Cristo. Então não guarde isso só para você, saia para semear a palavra. É muito bonito a gente ver que Deus está levantando outras pessoas aqui. É uma maravilha, o meu coração se alegra, porque a gente vê que tem muitos talentos no meio do corpo de Cristo aqui. Tem muitos talentos. Mas todos têm chamado para semear. É aquela comissão que Jesus Cristo instituiu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Então, esse é o nosso destino, a gente tem que fazer isso, esse é o nosso trabalho. E quando ele sai para semear, o que acontece, meus queridos? No versículo seguinte. Aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Irmãos, a gente entende que todo momento é momento para semear. Todo momento que a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar ela. Não podemos desperdiçar a oportunidade para semear. Muitas vezes um amigo de trabalho chega na gente e fala que está passando por uma dificuldade. Em vez de a gente dar uma palavra de ânimo, uma palavra bíblica, a gente fala, que coisa, né? Difícil, né? Mas se ele está compartilhando com você, é porque ele quer ter algo de volta. E o que a gente pode oferecer para eles, irmão? O evangelho. Falar para ele, meu irmão, sei que a sua situação é difícil, mas Jesus cura, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Vamos orar junto? Vamos orar junto? E muitas vezes a gente acaba perdendo essas oportunidades, meus queridos. E o momento que Deus dá para a gente é esse, de você chegar e compartilhar a palavra com o seu irmão.
E no verso 4, meus queridos, a gente observa que algumas sementes caíram à beira do caminho. O que a gente pode imaginar e deduzir é que não era a intenção do semeador que essa semente caísse à beira do caminho. Imagina comigo, o semeador estava lá com um saco cheio de semente, andando para poder chegar na onde? No lugar onde ele ia plantar a semente. Ele ia plantar aquela semente numa horta, provavelmente. E essa semente cai no meio do caminho. Provavelmente essa semente tenha caído no meio do caminho porque o recipiente estava com alguma falha. Estava com um buraco, talvez. O recipiente não estava bem fechado. E a semente caiu no meio do caminho. E a gente é muito interessante que ele não retorna para pegar essas sementes que caíram à beira do caminho, meus irmãos. E muitas vezes nós não sabemos onde a semente que nós lançamos pode chegar. A gente não tem ideia de onde vai chegar a semente que nós lançamos. Às vezes a gente está em casa ouvindo uma ministração, uma pregação, um louvor, o seu vizinho é abençoado por aquela palavra e você nem está sabendo. Às vezes você está em casa louvando, tem alguém ouvindo você louvar. Às vezes a gente está aqui, tem alguém lá na rua que está passando, ou que está sentado na calçada, está ouvindo a palavra. Por isso que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para espalhar essa palavra. Olha aqui que o semeador não volta para pegar a semente que caiu no meio do caminho. Porque aquela semente tem um destino também. É para alcançar aquelas pessoas que não chegaram ainda aqui. Pode ter alguém que está ouvindo essa ministração agora, muito distante daqui, igual o irmão falou, na Bahia. Então, irmãos, o que a gente pode enxergar aqui? Que Jesus se preocupa com essas pessoas também que estão à beira do caminho. Ele não quer que elas fiquem para sempre na beira do caminho. E depende de mim e você fazer essa semente chegar lá para que ela saia da beira do caminho e venha para o meio. Outro ensino maravilhoso que a gente tem aqui, meus queridos. A gente pode ver no verso 15. Olha só, analise comigo o verso 15. Jesus, nessa parábola, a gente tem o benefício, a graça maravilhosa, que Jesus, a partir do verso 15, ele explica essa parábola para os discípulos, porque eles não estavam entendendo. No verso 15, olha só o que está escrito. E os que estão junto ao caminho são quem? São aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo quem? Satanás, e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Irmãos, Satanás luta para que a semente da palavra semeada em nós não frutifique, que ela não crie raízes. Durante a ministração da palavra aqui, meus queridos, é uma luta para a gente ficar focado. É uma luta, meus irmãos. São muitas distrações. Estamos aqui preocupados com as notícias, as notificações do celular, com os filhos que deixamos. Às vezes a gente deixa o filho com alguém, a gente está aqui olhando o celular, será que aconteceu alguma coisa? Será? E a gente fica preocupado. Ou com os afazeres que a gente vai ter. Amanhã é segunda-feira, o que eu tenho no trabalho para fazer? Meu Deus do céu. E aí, de repente, pode até passar um carro com som alto na rua, tira a nossa atenção. Uma moto tira a nossa atenção. Né? E tudo isso são o quê? São esses pássaros. Esses pássaros que querem tirar a sua atenção para que você não receba a semente que está sendo ministrada. São essas aves que tentam comer a semente ali que está sendo ministrada. Por isso que a gente tem que ter um esforço meu e seu. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Para mim não é fácil. Para você não é fácil. Mas a gente tem que se esforçar para estar aqui, estar focado, estar ligado no trono de Deus, estar focado na palavra, para que essa semente não seja roubada. E a semente que é roubada, irmãos, ela não vai voltar. Vai ter que ser semeada outra semente. Não vai ser a mesma semente. Então não deixe que o inimigo roube essa semente. Vamos nos esforçar para nos focar. Estou aqui, desliga o celular, desliga as notificações. Não fica olhando para o irmão que está do lado. Se o irmão está distraído, deixa ele distraído. Foque na palavra. Receba a semente. Valorize a semente. Guarde essa semente no seu coração. Glória a Deus. Caminhando aqui, meus queridos. Marcos capítulo 4 também, versículos 5 e 6.
Vamos falar agora sobre as sementes que caiu em pedregais. Desculpa, meus irmãos, tem um problema com a minha língua. Ela é meio presa. Pedregais. Eu tenho que fazer fono. Me ajuda aí, irmãos. Obrigado. Esse negócio aí que vocês falaram. Outra caiu sobre os? Boa. Onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha o quê? Raiz, secou-se. Irmãos, outra lição importantíssima dessa parábola. Antes de crescer, irmãos, aprofunde as suas raízes no Evangelho de Cristo. Vocês já observaram, meus queridos, quando uma semente... Quem aqui já plantou sementinha de feijão na escola? Todo mundo fez essa experiência, né? Muito interessante na escola. Eles ensinam dessa forma, né? Para a criança aprender que a semente ela brota, que ela vira... Quando você planta uma sementinha de feijão, a primeira coisa que ela faz, não sei se vocês já observaram, é a raiz que sai primeiro da semente. A raiz sai, se aprofunda na terra, aí o caule começa a crescer. Certo? A raiz profunda e forte, ela dá sustentação para a planta. Ela fornece água e fornece alimento para a futura planta. Mas o que acontece quando o solo é muito raso? A raiz fica pequena e fraca, sem a possibilidade de sustentar e nutrir a planta. Essa planta ela cresce mais rápido, porque ela chega lá na pedra, ela não tem terra. Então ela começa a crescer. Só que ela não tem uma raiz forte. E aí, meus irmãos, se ela não tem uma raiz forte, o que vai acontecer? Na primeira tempestade que acontecer, na primeira luta, ela não vai suportar. Ela vai cair. Então, antes de você querer crescer para cima, aprofunde as suas raízes no Evangelho de Cristo, meus queridos. Porque para você suportar as lutas que vêm, quando você se dispõe, mesmo aqui, a louvar, a ministrar, a ser líder de um grupo, a ministrar para as crianças, não é fácil, meus queridos. É uma batalha, meus irmãos. É uma batalha espiritual muito grande. Eu não sabia como que era, eu não tinha ideia. Mas, graças a Deus, Deus foi ensinando. E cada vez que você tem uma oportunidade, meus irmãos, cada vez que você tem uma oportunidade para orar por alguém, cada vez que você tem oportunidade para ministrar a palavra, cada vez que você... É uma batalha, é uma luta. Se você tem a oportunidade e não está passando por luta, alguma coisa estranha tem. Mas quem tem a responsabilidade real e quem sabe a importância e o valor que tem essa palavra, passa por luta também, passa por aflição. Jesus passou por aflição. Antes de ser chicoteado, morto, antes de passar por toda aquela provação pela minha vida e pela sua, naquele jardim, ele chorou. Ele soltou lágrimas de sangue, ele ficou aflito. Ele tentou contar com as orações dos discípulos e os discípulos não oraram com ele. Então você também vai passar por aflição. E como é que você vai suportar essa aflição? Estando firmado com as suas raízes na palavra, meus irmãos. No conhecimento bíblico, buscando a Deus, orando, jejuando, se fortalecendo. Porque a tempestade vai vir e você tem que estar firme. Faça uma reserva para momentos em que o sol não estiver brilhando. As plantas, Deus fez as plantas de uma forma muito inteligente. As plantas com raízes mais fortes, ela faz uma reserva de água e de alimento na onde? Na raiz. Você sabe que a planta realiza fotossíntese. Aí que ela cria a glicose, que é o alimento da planta. Só que há momentos em que não tem muito sol, não tem muita água. E da onde ela tira a energia dela? Da raiz. A raiz dela está forte, a raiz dela está grossa. Vocês já viram uma raiz de mandioca, meus queridos? A raiz de mandioca é quase 100% amido. O amido é açúcar. Aquele açúcar que está na raiz e aquela água que está ali já espremeu a quantidade de líquido que sai. Se faltar água, ela está ali com aquela raiz. Ela tem da onde tirar, meus irmãos. Por isso que você tem que ter a sua reserva. Para você ter da onde tirar. Porque a gente não sabe até quando a Bíblia vai estar com a gente, até quando a Bíblia vai estar na nossa mão. Mas se você tiver reserva, meus queridos, naquele momento de necessidade, você vai ter da onde você tirar. Tanto a água viva, quanto o alimento, para poder te alimentar nesses momentos difíceis.
O conhecimento da palavra é o que nos dá sustentação para o crente em meio a períodos difíceis, meus queridos. Quando você está passando por períodos difíceis, você lembra daquele versículo, você vai até a Bíblia e lê, aquilo te dá esperança. Outro tópico aqui, meus queridos. Não queira sustentar pesos maiores do que a sua raiz possa suportar. Se a sua raiz ainda está pequena, primeiro prepare a sua raiz na oração, no jejum e na meditação da palavra. Olha só o que está escrito em 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18. Antes, todo mundo conhece, antes, crescei na graça e no do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Não é só na graça. Uma coisa equilibra a outra. Na graça e no conhecimento. Irmãos, uma raiz forte nos ajudará nos momentos de tempestades e tribulações. O diácono Ricardo ele sempre fala aqui da palmeira. Que a palmeira tem as suas raízes fortes e profundas. Ela suporta até furacões. Elas se dobram, meus irmãos, mas não se quebram e não saem do lugar. E é assim que a gente deve ser, meus queridos. Firme na rocha, com a raiz profunda na palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, outro tópico aqui, não semeie sementes ruins. Por favor, irmãos, guarde isso no seu coração. Não semeie má semente, semente ruim. Olha só o que está escrito em Marcos, nesse mesmo capítulo, versículo 7. E a outra caiu entre os espinhos, olha só. E crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Essas sementes que caem num terreno espinhoso, que a sufocava e dificultava o seu crescimento. Interessante observar que se os espinhos estavam nessa terra, foi porque eles foram tolerados pelo dono da terra. Se esses espinhos estavam lá, o que é a terra? A gente falou no início aqui. A terra é o nosso coração. Então, se esses espinhos estavam crescendo lá, o dono da terra tolerou esses espinhos. Ó. Conseguiram entender? E um dia, esses espinheiros foram o quê? Semeados. Semeados. Como cristãos, nós devemos ter cuidado com as sementes que espalhamos. Muitas vezes, no lugar de espalharmos a semente boa, espalhamos sementes de espinhos, abrolhos. Sabemos o que é a boa semente. Eu sei o que é a boa semente. Mas o que seria essa semente má? O que seriam esses espinhos, esses abrolhos? Palavras negativas, irmãos. Palavras que desanimam a pessoa. Tem gente que fala palavra negativa para o filho. Você nunca vai ser nada. O que você está plantando no seu filho? Na terra do coração dele? O que você está plantando lá? Você está plantando a boa semente ou você está plantando espinhos? Porque esses espinhos, está escrito aqui, que eles abafam a boa semente de nascer. Palavras negativas, mentiras, fofocas. Palavras que criam raízes de amargura e acabam dificultando o crescimento da boa semente, meus queridos. Em vez de a gente chegar e ministrar uma palavra de bênção na vida do irmão, a gente coloca o irmão numa situação pior do que ele estava. A gente tem que aprender a, se aquilo não vai edificar o irmão, meu querido, nem abre a boca, nem espalha a semente. Se o irmão chegar para você, o irmão Vanderlei sempre fala isso aqui, eu nunca esqueço. Se o irmão chegar para você e falar de outro irmão, ó, fulano é isso, fulano... Irmãos, amém, vamos orar por ele? Não chegue para esse irmão de quem esse outro falou e vá falar para o outro. Ó, fulano de tal falou isso de você. Não faça isso, você só vai piorar mais a situação. Você só vai fazer com o outro fique triste, com raiva do outro, que foi fofoqueiro e falou a coisa errada. Então a gente tem que estar alerta, irmão, nós somos crentes. Esse tipo de coisa nem deve ser nomeado, nem se nomeia em nome de nós, no meio de nós. Não é verdade? Então vamos ficar alerta, Jesus está nos alertando nessa noite. Vamos espalhar boa semente, irmãos. Se não edifica, guarda no seu coração, ora a Deus, entrega nas mãos do Senhor. Não passe para frente, meus queridos. Olha só o que está escrito em Provérbios 18, 21.
A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, você pode, com o poder da sua língua, tanto dar vida para a pessoa, quanto matá-la. A responsabilidade é grande, meu querido. Devemos ter cuidado com as palavras. Elas podem trazer vida ou destruir. E você, irmãos, se você recebeu essa má semente, não deixe que ela brote no seu coração. Remova ela. Vocês viram aqui, no início, na abertura do culto, o irmão leu em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua... E o que é terra, meus irmãos? O que é terra? Não é o nosso coração? Então Deus tem o poder de arrancar essa semente má que está aí no seu coração. Não deixa ela brotar, não deixa ela criar essas raízes de amargura. Não deixa ela crescer. Arranque ela enquanto está pequena. Amém? Glória a Deus. Minha cola é grande. Eu admiro, eu acho uma bênção, irmão Ricardo, a memória que ele tem, missionário, né? É uma bênção, né? Deus ainda vai me dar um dom desse, né? De ter uma memória melhor. Irmãos, nós somos dono da terra e não podemos evitar que essas sementes sejam semeadas, né? Igual falei. Mas nós podemos remover elas antes que elas cresçam. Guarda isso no seu coração. Limpe constantemente a sua terra. Remova os pedregulhos, abrolhos, ervas daninhas e espinheiros. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com a nossa terra, que é o nosso coração. Olha só o que está em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quer dizer, que além dela perturbar você, ela ainda contamina muitos. Então vamos tomar cuidado, vamos pedir discernimento do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus, vamos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, vamos encher nosso coração com a palavra do Senhor, vamos encher nosso coração com a semente boa, vamos remover essas ervas daninhas, essas raízes de amarguras, vamos perdoar, porque a gente sabe que muitas dessas raízes de amargura são falta de perdão. Vamos perdoar. Aceite, irmãos, a poda do mestre. Aceite a poda do mestre. Hebreus 12, versículos 5 e 6. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Se Deus está disciplinando é porque Ele ama. Se Deus está podando, é porque você estava crescendo para o lado errado. Já viram uma árvore? Se ela começa a crescer só de um lado, meus irmãos, o que acontece com o primeiro vento que bate naquela árvore? Ela se quebra. Ela se quebra. E algumas vezes nós nos dedicamos a crescer somente em uma direção, meus queridos. Às vezes é na direção financeira. Às vezes a gente quer trabalhar. Quero crescer só profissionalmente, não dou atenção para minha família, não quero saber das coisas do Senhor, quero cuidar do meu futuro. E aí Deus te poda. Já aconteceu comigo isso, meus irmãos. Eu tinha um emprego que eu trabalhava há 8 anos. Eu era coordenador. E num belo dia, uma manhã, eu estava trabalhando, me ligaram da diretoria. Compareça aqui, por favor. Compareci, achei que ia ser promovido, pastor. Achei que ia ser promovido. Chegando lá, não tinha ninguém que eu conhecia, era um advogado. O advogado chegou para mim e falou, Ricardo, está aqui a sua rescisão.
E a partir de hoje, os seus serviços não são mais necessários nessa empresa. Parei para pensar, irmãos. Falei, Deus, por quê? A primeira coisa que a gente se pergunta, por quê? O que eu fiz? Eu não tinha feito nada, eu era um bom funcionário, eu não faltava, fazia hora extra, trabalhava até as 10. Eu trabalhava igual um maluco naquela empresa, me doei quase 8 anos da minha vida ali, né? Viajava. Uma vez, me ligaram de Vitória, a máquina quebrou. Naquele dia, era por volta do meio-dia, eu vim em casa, liguei para minha esposa trabalhava, liguei e falei, Cris, estou indo para Vitória. Ela falou, o quê? Eu falei, estou indo para Vitória, o equipamento quebrou, não pode ficar parado. Peguei uma mochila, viajei para Vitória, sem nem dar um beijo na minha esposa. Era isso? Era isso que Deus queria de mim? Trabalhava de segunda a domingo. Queria crescer profissionalmente. Deus me ensinou, Deus me podou. Eu vou me revoltar com Deus? Vai saber o que teria acontecido comigo. Poderia ter tido um infarto, do jeito que eu estava trabalhando daquele jeito, podia ter perdido a minha esposa. Né? Mas Deus me alertou. Então, meus irmãos, seja na área financeira, na área educacional, o mestre vê que você está crescendo desequilibrado, está crescendo torto. Isso pode causar nossa ruína. Então, o que ele faz? Ele nos poda naquela área. Ele faz isso não porque ele é mau, mas porque ele nos ama. E ele quer nos poupar do sofrimento futuro. E às vezes a gente se pergunta por quê? Mas é porque a gente não perguntou para ele, a gente tem que conversar com ele, falar com ele, ter intimidade com ele. Depois ele me mostrou por que ele havia feito aquilo. E aí, lendo aqui João, capítulo 15, verso 1 e 2, olha só o que está escrito, meu querido. Quando eu li isso aqui ontem, eu chorei. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda. Para quê? Para que dê mais frutos ainda. Maravilhoso, meus queridos. A palavra de Deus é maravilhosa. E às vezes a gente se revolta. E aí, quando eu li isso ontem, eu entendi. Foi como ter voltado no tempo. Voltado naquele momento. E quantas vezes, com quantas pessoas acontece isso, a pessoa se revolta, vira as costas para Cristo e fala, não, isso não é para mim, o evangelho não é para mim. Mas não sabe que daquele jeito que ela estava crescendo, ela ia acabar quebrando e caindo. Você pode escolher florescer mesmo em meio a uma condição difícil. Existem muitas plantas que florescem no deserto, mesmo em terreno difícil, no meio aos espinhos. Essas realmente mostram seu valor e glorificam a Deus. Meio em meio às adversidades, às vezes somos colocados em situações difíceis, muito difíceis. Como a situação de José, que a irmã Fátima ministrou aqui, na sexta-feira, maravilhoso. Que José foi colocado naquela situação. Ele era líder daquela casa, a casa de Potifar. E aí a mulher de Potifar dá em cima dele, e ele é forte e resiste. Ele estava ali naquele momento difícil, no meio de uma situação espinhosa, mas ele consegue resistir. Ele é preso, fica numa situação muito complicada, mas ele resiste, ele continua sendo uma rosa. Ele não se transformou num espinheiro, só porque ele estava no meio dos espinheiros. Ele continua sendo uma planta frutífera no meio daqueles espinheiros. E também tem a outra situação, em que nós mesmos nos colocamos no meio do espinheiro, como a situação do filho pródigo, que o irmão Edson ministrou na terça-feira aqui, que eu fiquei sabendo. Que ele pediu para o pai para sair do jardim e ir para o meio do espinheiro. Ele que pediu. Falou, eu quero ir para o meio do espinheiro. E aí, nesse momento, a gente só pode contar com a misericórdia de Deus para poder nos resgatar e nos trazer de volta para a plantação. Porque o pai não quer que o filho fique lá no meio do espinheiro sofrendo, sendo sufocado pelos espinheiros. Deus quer que o filho floresça, que dê frutos. E, meus irmãos, você não é igual a todo mundo. Você é luz, você é sal. Faça a diferença onde Deus te colocou. Se você é o único que está fazendo certo naquele lugar,
Continue fazendo certo para a glória de Deus. No momento certo, o agricultor vai te tirar desse lugar e vai te transportar para um caminho melhor. É o que está escrito lá na carta aos Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Não se amolde ao mundo. Seja sal, seja luz. E para finalizar aqui, meus queridos, já estamos acabando. Dê frutos. Quando entregamos verdadeiramente nosso coração para o grande mestre, o agricultor, e com a ajuda dele removemos os pedregulhos, espinheiros, ervas daninhas da nossa terra, temos a oportunidade de gerar novos frutos para o reino de Deus. Cada novo fruto está cheio do quê, irmãos? Novas sementes. E que também vão gerar o quê? Outros frutos para o reino. Está entendendo? Porque Jesus usou essa analogia. Uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa. A gente sabe, quando a gente tem uma semente na mão, a gente sabe que a gente tem uma semente. Mas a gente não sabe quantos frutos tem naquela semente. Porque se você plantar aquela semente, ela vai crescer, virar uma árvore, vai dar milhares de frutos, que vão dar milhares de sementes. Então essa é a ideia. A ideia é que você frutifique. Para quê? Para trazer mais frutos, para trazer mais semente, que vai trazer mais planta, que vai trazer mais fruto e mais semente. E assim o reino cresce. Nós somos criados por Deus para sermos produtivos na sua obra. Então disponha-se a frutificar. Existem muitas áreas no reino que precisam dos seus frutos, meus irmãos. E das sementes que você tem, que está contida nesses frutos. Tem muitas áreas. A gente precisa de gente para trabalhar. Deus precisa, Deus conta com cada um de vocês aqui. E não só aqui dentro da igreja, como eu disse. Tem gente sofrendo, tem gente lá fora sofrendo, às vezes uma palavra, um versículo que você compartilha, uma ajuda financeira que você dá para um irmão, um alimento que você dá, faz a diferença na vida da pessoa. E se você, irmãos, um dia frutificou, e por algum motivo deixou de frutificar, Deus te chama para que você volte a ser frutífero no reino dele. Volte a ser frutífero no reino de Deus. Conte com ele para te ajudar com o alimento do céu e com a água viva, para que você se renove e frutifique para a glória do reino de Deus, meus irmãos. A gente não foi feito para ficar parado, meus irmãos. O ser humano foi feito para ajudar, para servir e para frutificar. Se a gente ficar parado, a gente fica triste. A gente é feito um para ajudar o outro, um para servir o outro, um para compartilhar o que tem com o outro. Por isso, não deixe de servir ao Senhor. Não deixe que essa chama se apague no seu coração. Não deixe que essa semente fique só aí. Irmãos, vocês conhecem uma planta que se chama dente de leão? Já parou para observar um dente de leão? As crianças gostam de pegar e assoprar o dente de leão. O dente de leão ele é cheio de semente. Aqueles pontinhos que saem voando são sementes. E o dente de leão ele se usa de uma estratégia muito interessante. Ele usa o vento para espalhar a semente. E o que é o vento na tipologia bíblica, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Por isso você não tem que se preocupar se você não fala bem, se você não... Não, é o Espírito Santo de Deus que vai espalhar essa semente. É Ele que vai te ajudar, irmãos. Quando você entende isso, você tira essa preocupação das suas costas, de que, minha semente não é boa. Nem a semente é sua, meu querido. A semente é dele, é Ele que envia a semente. E é com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com o vento do Espírito, que essa semente vai ser espalhada. Lembra lá no início, Jesus também utilizou essa estratégia, de usar o vento para poder espalhar essa semente, que era a palavra que ele estava ministrando. Então não se preocupe, Deus ele te capacita. Deus me capacitou, eu estou aprendendo ainda cada vez mais, estou tentando aprender com as minhas dificuldades, sou pecador, mas Deus tem tido misericórdia de mim. Então não desista do seu chamado. Não desista. Se você tem chamado para ensinar, volte a ensinar. Se você tem chamado para louvar, volte a louvar. Se você tem chamado para ministrar, volte a ministrar. E se você está sentindo no seu coração que você tem algum chamado, comece a desenvolver esse chamado. Se você gosta de instrumento, aprenda a tocar um instrumento. Se você gosta de cantar, faça aulas de canto. Tem muita área para trabalhar, meus queridos.
E tem muita semente para espalhar. Não desista. Olha o que está escrito no livro de Jó, capítulo 14, verso 7, do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, que são seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Eu sei que pela pandemia está difícil, muita gente aí, né, está com o tronco quebrado. O tronco se quebrou. Mas aquela parte que ainda está ali plantada, ao cheiro das águas, ela vai brotar de novo. Ela vai crescer, ela vai dar fruto, meus irmãos. Glória a Deus. E você que está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, se disseram para você, meu irmão, que não tem mais jeito, que não tem jeito, eu te convoco a confiar em Cristo Jesus. Ele se entregou por mim e por você, para que hoje nós recebêssemos a salvação pelo seu sacrifício de amor na cruz. Há esperança para você. E essa esperança se chama Jesus Cristo, irmãos. Ele é a água viva, Ele é o pão do céu. É Ele que pode restaurar esse tronco que foi quebrado. Só Ele, irmãos. Então, meus queridos, eu espero que você receba essa palavra na terra que é o seu coração. Essa semente, essa pequena semente, meus queridos. É uma pequena semente, mas ela é poderosa. Ela é poderosa para dar muito mais frutos. Basta você abrir o seu coração, preparar a sua terra e receber essa semente dentro do seu coração. Irmãos, aqui eu agradeço a minha oportunidade. Eu queria convocar os irmãos para uma oração nesse momento. Os que puderem ficar de pé, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor prepare nosso coração. Prepare a nossa terra. Nos ajude a remover os pedregulhos, os espinhos, os abrolhos. Limpe nosso coração, para que a palavra chegue, entre na terra e frutifique para a glória do nome dele. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa noite maravilhosa, pela tua palavra maravilhosa, que cura, que liberta, Senhor Deus, que traz restauração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Pai, de continuar falando conosco, de continuar, Senhor, ministrando a tua semente em nossos corações. Pela tua misericórdia, Pai, é que o Senhor faz isso, porque o Senhor nos ama, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelos momentos que o Senhor tem nos podado, porque nós sabemos que nós estávamos crescendo para o lado errado, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelos momentos que o Senhor tem, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos corrigido, limpado o nosso coração, trazido paz e restauração. Te agradeço pela minha família, Senhor Deus. Te agradeço por esse ministério, Senhor Deus. Te agradeço pela vida dos pastores, pela vida de todos os irmãos que estão aqui, Pai. E te peço, Senhor Deus, que o Senhor ajude a limpar essa terra que é o nosso coração, para que nós possamos receber a tua semente, sem que nosso coração tenha pedregulhos, sem que tenha espinheiros, sem que tenha abrolhos, ó Pai, e que essa semente venha florescer, que ela venha criar raízes, ó Pai, raízes fortes, para que possa sustentar nossas vidas no momento de aflição, no momento de tristeza, Pai. Que todos aqui venham receber essa semente, em nome de Jesus, e que isso seja para a glória e honra do seu nome. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo amor derramado por Jesus naquela cruz. Amém. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E com a igreja, Pastor Vicente, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmãos, vamos embora. Obrigado, irmão Ricardo. Que a glória de Deus possa ser manifesta na sua vida. Eu gostaria agora, sem encostar em ninguém, sem colocar a mão na cabeça de ninguém, mas eu gostaria que você, que já passou por esse momento de espinhos, no lugar de você ser uma semente frutífera, você semeou espinho, você semeou contenda, discussão. Eu queria que você viesse aqui à frente,
para nós orar por você. Ou você que é uma árvore que precisa dar fruto e não deu ainda, né? Eu queria que você viesse aqui à frente. Você sabe que você pode dar fruto, mas você ainda não deu o seu fruto ainda da maneira que Deus quer. Tem alguém? Se tiver, vem à frente para nós orar por você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. A gente achar culpa em nós mesmos é difícil. É mais fácil a gente achar culpa nos outros. Na gente é difícil. Mas tem pessoas que passam por esse momento tão difícil. Uma palavra que você iria dar, uma palavra de levantar, você dá uma palavra de queda, né? Aquela palavra ruim que você poderia dar, uma palavra boa, mas você dá uma palavra ruim. Você de ajudar, você derruba, de levantar, você derruba. Tem pessoas que pode. Isso, mantenha a distância, por favor. Glória a Deus, né? Tem mais alguém? Se tiver, venha. Não tenha vergonha, não. Não é vergonhoso, não, irmãos. Sabe o que é vergonhoso? Vergonhoso é você amanhã encontrar com alguém e você semear uma palavra ruim e aquela pessoa já está ruim e fica pior ainda. Aí é que é feio. Mas Deus tem poder de levantar o caído, fortalecer o fraco, dar vigor àquele que não tem. Tem mais alguém? Vem, pode sair do seu lugar. Nós temos 14 minutos ainda. 14 minutos nós temos. Eu sei que tem mais pessoas que têm motivo de sobra para vir aqui dizer: Deus, eu passei por essa dificuldade, Deus, mas eu quero me levantar, eu quero me redimir do que fiz, eu quero me redimir daquilo que falei, aquela pessoa que eu não ajudei, eu até atrapalhei, mas eu quero ajudar a partir de hoje. Saia do seu lugar. Tenha medo não, não tenha vergonha não, não é vergonhoso não, não é vergonhoso não. Deus tem poder de levantar o caído, meu irmão. Deus levanta, Deus nunca derrubou ninguém. Deus nunca derrubou ninguém. Deus levanta o caído, pelo contrário, Deus levanta o caído. Pastor, mas eu estou fraco. Deus tem poder de fortalecer você que está fraco. Pastor, eu não tenho palavra. Deus tem poder, porque Ele é a própria palavra. Deus tem poder disso, meu irmão. Aleluia. Tem mais alguém? Se tiver, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Todo mundo aqui ajuda os outros, né? Amém. Então nós vamos orar, né? Que todo mundo aqui ajuda. Uma beleza, né? Então nós vamos orar. Glória a Deus. Eu quero que você estenda a sua mão para cá. A Bíblia diz: a mão santa, sem ira e sem contenda. Essa mão que está aí levantada para abençoar. Uma mão sem ira. Vou levantar minha mão porque meu irmão precisa da minha ajuda, e agora é hora de eu levantar minha mão. Santa, sem ira, não tenho ira de ninguém, sem contenda, sem briga. A minha mão tem que estar levantada para abençoar, porque Deus chamou a nós para sermos abençoador. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pode orar, irmãos, pelo poder da sua palavra. Senhor, nós te pedimos agora, Pai querido, Pai santo, em teu nome, ó maravilhoso Deus, Jesus querido, Jesus santo, é nesse momento, Senhor todo-poderoso, Pai, que nós pedimos agora as tuas mãos de poder, as tuas mãos santas, as tuas mãos maravilhosas, Senhor, para ajudar o teu filho, para ajudar a tua filha que se encontra nesse momento, ó Deus, em dificuldade, Senhor. Pai, nos ajuda, nos dá palavra ungida, nos dá palavra, Pai, cheia do teu Espírito, meu Deus, para abençoar o nosso irmão, para levantar o nosso irmão caído, para tirar, Jesus Cristo, da dor que está nesse momento no coração dele ou dela, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a ajudar os teus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Pode ir para os seus lugares. Glória a Deus. Deixa eu aqui dar esses avisos que aqui estão, porque precisamos dar. Nós já pode ficar de pé, nós vamos embora. Nós vamos embora. Nós temos agora o próximo culto, terça-feira, 19h30. Sexta-feira, 19h30. Vamos estar aqui também novamente. Sábados, consagração das 8 às 10, né? E nos domingos pela manhã nós temos escola dominical das 8h30, a partir das 8h30 da manhã. Então terças e sextas 19h30, sábado consagração das 8 da manhã
às 10. E aos domingos pela manhã, nós temos escola dominical às 8h30 da manhã. Pastor, e no domingo 18h30, vamos estar aqui todos os domingos, se Deus quiser, né? E Ele quer que nós estejamos aqui. Então, se você pode estar aqui, não deixe de vir. Se você pode estar conosco aqui, não resista, venha. Você está em casa, venha. Na terça-feira 19h30, eu cheguei em casa às 19 horas. Venha assim mesmo, não tem problema. Venha participar, venha receber uma oração, venha orar com os irmãos, né? Venha receber o socorro de Deus. Eu tive conversando com o irmão. Eu tive conversando com os irmãos, e ele falou assim: pastor, aqui é um pronto-socorro espiritual. O irmão está passando por uma dificuldade, ele falou: aqui é um pronto-socorro espiritual. Muitas vezes as pessoas estão morrendo lá dentro de casa, mas não vem para a igreja receber uma oração, mas não vem no círculo de oração de manhã, mas não vem na consagração no sábado, não vem na terça-feira. Terminou o culto, pastor, preciso de uma oração, irmão, preciso de uma oração. Na sexta-feira, nós temos 1 hora de oração. Na sexta-feira, eu vou orar, e quando terminar, pastor, preciso de uma oração especial, específica por a minha vida, né? Está em casa morrendo, mas não vem. O pastor às vezes nem sabe, e depois a palavra é essa: o pastor nem vem na minha casa, o pastor nem ligou na minha casa. E se o pastor não sabe, como é que ele vai ligar, pastor Braz? Fala para mim, como é que o pastor vai ligar? Pastor é problema, viu, rapaz? Pastor é problema. Pastor é problema. Eu não queria trazer problema para o pastor, mas se você morre, o pastor continua com o problema, irmão. O pastor não quer trazer problema, mas você não está com problema. Nós estamos aqui para isso, é para ajudar, né? Estamos aqui para ajudar, não é? Então isso, eu quero orar por 2 pessoas. Eu quero a sua ajuda, eu quero o socorro de Deus em primeiro lugar, mas eu quero também a sua ajuda para você orar por essas pessoas. Essa oração é específica. Eu quero que nós vamos orar agora, a igreja toda, vamos orar para nós ir embora, da bênção apostólica embora, pela irmã Isabel, a missionária irmã Isabel, esposa do irmão Geraldo, e pela Marilene, irmã da irmã Socorro, que também está internada. Não é convite não, tá, irmão? Agora tudo é convite, não tem nada de convite. Os irmãos estão enfermos, estão internados, não tem convite nenhum. É doença física. Doença física que os irmãos estão internados. Porque tudo é convite agora. Foi para o hospital, é convite. O sangue de Jesus tem poder. Mas tudo agora é convite. Você sente uma dor de barriga, é convite. Vai para o hospital, é convite. A irmã sentiu um problema de desmaio, foi para o hospital, mas já está bem, melhorou, amém, não é convite. A irmã Isabel tem um problema de saúde de muito tempo, não é convite, ela está enferma, ela precisa de oração, e nós vamos fazer isso, nós vamos orar, né? A irmã Yolanda também precisa de oração, está lá, não é convite, mas está enferma, né? Eu tenho um problema de saúde, não é convite, eu não tenho convite, graças a Deus, não tem nada disso, mas tem um problema de saúde, que estou no final também, estou vencendo, viu? Estou vencendo, já estou, como diz, já estou com água do joelho para baixo, já, viu? A água já teve aqui, já está do joelho para baixo, viu? Se tinha alguém pensando que eu ia morrer aqui, acabou, não vou morrer não, viu? Estou aqui, vive forte. Vamos orar pelos irmãos? Para nós irmos embora agora em nome de Jesus. E terça-feira está aqui de volta em nome do Senhor. Eu quero convidar essa senhora para estar de volta. Quero convidar a irmã. Eu vi outra irmã aqui, gente, que eu vi agora há pouco. Eu vi uma irmã aqui, perto da irmã, da esposa do irmão Olavo. Cadê a outra irmã? Ali, é a mamãe do Alexandre, não é? Ah, tá. De novo aqui, né? Eu quero ver esses irmãos aqui, vamos orar. A irmã, agora eu só sei do apelido, não vou falar apelido não, mas é você mesmo. De novo, vamos orar, né? É a filha do irmão Belo, eu esqueci o nome, eu sei o nome dela, mas agora eu esqueci. Eu sei só o apelido de família, Andréia, é isso mesmo. Tá bom? Vamos orar o
o genro da irmã Helena, como é que chama? Paulo. Vamos orar, vamos continuar orando. Vamos orar, venha mais vezes, vamos buscar Deus, vamos buscar a presença de Deus. É essa presença que nos fortalece. Quem é? Sua irmã? A irmã do ministro Israel, venha também. Vamos orar. Vamos enraizar nossas raízes na palavra. Vamos nos aprofundar, né? Que o irmão pregou, quanto mais funda a raiz, mais firme nós vamos ficar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai Eterno, Pai Santo, é no poder da Tua palavra. Amado Deus, Criador do céu e da terra, meu Deus, aonde estiver nesse momento, a irmã Isabel, Senhor, que está enferma no hospital, ó Pai, que a irmã Marilene, Senhor, Deus abençoa a vida da Tua filha, cobre eles com Teu sangue, entra naquele hospital agora, entra naquela UTI agora, Senhor, e vai fazendo uma limpeza, vai repreendendo a doença, o mal, a perseguição, Senhor, toda obra maléfica, meu querido Senhor e Salvador, meu Deus, vai abençoando, vai repreendendo todo o mal, Senhor, vai derramando a Tua glória, a Tua graça, derrama agora no Teu sangue, Senhor, o Teu sangue que nos purifica, ó Deus, de todo pecado e de todo mal, meu amado Salvador Jesus, meu Deus Todo-Poderoso, tudo, Senhor, tudo mesmo, ó Deus, está nas Tuas mãos agora. Recolhe, Senhor, recolhe a nossa oração, recolhe o nosso pedido agora, Senhor. Leva, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja Deus. Pastor fica doente? Pastor não é imortal, gente. Pastor não é imortal. Pastor fica doente sim, e como fica? E como fica? Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso. Despede agora o Teu povo em paz. Espírito, meu Deus, toma nas Tuas mãos, ó Deus. Pai querido, Pai eterno, Jesus santo e maravilhoso. Pai, nós confiamos na Tua providência. Pai, seja a nossa companhia para casa agora. Seja a nossa companhia ao deitar, ao levantar. Seja a nossa companhia no trabalho, Senhor, a partir de amanhã cedo, Senhor. Seja conosco, Senhor Deus. É o que te pedimos no nome